Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia romântica chamado Como Eu Era Antes de Você. Alerta de spoilers a seguir. William Traynor parece ter a vida perfeita. Ele tem um belo apartamento, uma bela namorada e um cargo alto num trabalho corporativo. Mas tudo isso muda numa manhã, enquanto ele corre para o trabalho na chuva, ocupado em um telefonema sem prestar atenção. Ele chama um táxi do outro lado da estrada, quando uma buzina apita e ouvimos o som de pneus freando. Louisa Clark parece ser uma jovem brilhante e animada que sempre tem um sorriso no rosto. Vestida com suas roupas excêntricas, ela serve café, chá e bolos para os clientes no café em que ela trabalha e parece estar se divertindo, até que o café fecha e o seu patrão a despede. Acontece que Louisa vive com a sua família da classe trabalhadora e todos estão lutando para conseguir o dinheiro do seu trabalho. Naquela noite, todos começam a discutir sobre isso durante o jantar, mas a mãe de Louise tem certeza de que ela encontrará outro emprego. No dia seguinte, Louisa se encontra com seu namorado Patrick na pista de atletismo local. Ele lhe dá seus conselhos sobre como se recuperar, mas ela está para baixo e não parece querer a sua ajuda. Ele lhe diz que se ela quer um trabalho, tem que continuar procurando. Então Louise vai até uma agência de emprego e descobrimos que ela passou por vários empregos recentemente, tendo dificuldades em escolher um que se adapte. Foram tantos que na verdade não há mais empregos, exceto um que o atendente lhe diz que é um trabalho como cuidadora de um homem deficiente. Nenhuma experiência é necessária e é perfeito para Louisa. Ela aceita ansiosamente e no dia seguinte vai para a entrevista. O local de trabalho é uma enorme mansão que costumava ser um castelo, mostrando a extrema riqueza dos patrões. Louisa está claramente muito nervosa e a sua saia acaba rasgando bem na hora. Camilla Traynor é quem a entrevista. A mulher tem uma personalidade elegante e o seu estilo não tem nada a ver com o de Louisa. Louisa balbucia, incapaz de parar de falar, e logo o encanto e a inocência dela são revelados. Ela pensa que não vai conseguir o trabalho, mas Camilla pergunta se ela pode começar imediatamente. Louisa fica emocionada e diz que sim. Camilla leva Louisa para o anexo e revela que ela vai cuidar de seu filho, que sofreu um acidente e ficou tetraplégico há 2 anos. Ela explica suas atividades e deixa claro que Louisa está lá para servir mais como uma amiga do que como uma cuidadora remunerada. É uma descrição estranha, mas Louisa apenas fica feliz em ter um emprego. Quando Louisa o encontra, ela fica completamente insegura vendo-o sentado em sua cadeira de rodas, com seus cabelos desleixados e uma barba desgrenhada. A primeira coisa que ele faz são barulhos e caretas estranhas com a boca, fazendo o melhor que pode para deixar Louisa o mais desconfortável possível. Quando ele começa a falar, é totalmente sarcástico e com uma sensação de repúdio. De repente, este trabalho não parece mais tão bom. Em casa, Louisa volta para sua família. A cozinha está uma bagunça e todos parecem extremamente estressados. Então, Louisa revela que conseguiu o emprego e toda a família comemora eufórica. Em seu primeiro dia, Louisa recebe um resumo de como cuidar de Will com o seu fisioterapeuta Nathan. Ele explica que ela não precisa se preocupar com nenhum esforço ou ajuda física. Ela pergunta o que ela deve fazer então, e ele não parece saber muito bem, então ele sugere que ela está lá para animar o William, mas a sua primeira interação com ele não vai muito bem. Então ela tenta convencê-lo a sair de casa com ela ou usar o seu laptop para matar o tempo. Ele é sarcástico em suas respostas e até um pouco maldoso. Então ele pergunta se ela poderia falar menos. Louisa faz o seu melhor para não parecer chateada, mas isso claramente a machuca e ela almoça sozinha no jardim, isolada de todos. Apesar do começo difícil, Louisa faz o melhor que pode. A cada dia ela parece vestida com um de seus trajes divertidos e faz o que pode para tentar se aproximar de Will e ganhar a sua confiança. Mas ele parece cada vez mais desinteressado e incapaz de se importar com os esforços de Louise. Enquanto isso, sua irmã Trina anuncia que ela está pensando em voltar a estudar. Louise fica chateada porque isso significa que ela terá que ficar para trás e cuidar sozinha da sua mãe e do seu pai. Trina parece se sentir culpada, mas ela não tem escolha, ela precisa fazer isso. No dia seguinte, Louise chega e descobre que alguns dos velhos amigos de Will vieram visitá-lo. É inesperado e Camilla parece desconfiar da visita como se algo estivesse errado. Os amigos visitantes são o melhor amigo de Will e a sua ex-namorada Alicia. A conversa é desajeitada e Louise escuta tudo com uma expressão dolorosa.
Mas depois as coisas pioram quando os dois contam que estão noivos. Eles queriam dar a notícia para Will juntos, e obviamente ele fica de coração partido, embora se mostre frio e amargo. Quando Alicia sai, ela confessa a Louisa que queria ficar com Will após o acidente, mas que não conseguiu ajudá-lo pois ele não queria ser ajudado. Louisa não diz nada a não ser pelo olhar em seu rosto, o que mostra que ela não concorda. Quando eles vão embora, Louisa ouve um estrondo da outra sala, e ao chegar lá ela encontra fotos emolduradas de Will esmagadas no chão. Parece que ele correu para o armário e as derrubou. Mais tarde, Louisa está com seu namorado Patrick falando sobre Will. Ela não acredita que o melhor amigo de Will ficou noivo da sua ex e ela está de coração partido por ele. Mas Patrick não parece se importar com Will e começa a falar sobre o feriado que ele e Louisa estão planejando. Ele quer ir para Norway, onde está acontecendo uma corrida, na qual Patrick quer competir com seus amigos. Louisa não percebeu essa animação, mas quando ela percebe que está nervosa demais para falar, não tem outra escolha senão fingir que também está animada por ela e Patrick. No dia seguinte, Will pega Louisa consertando as molduras das fotos que ele quebrou no dia anterior. Ele diz a ela que não quer que ela conserte, que odeia olhar para elas, que odeia se lembrar de quem ele costumava ser e de quem ele é agora. Finalmente, tendo tido o suficiente, Louisa responde dizendo a ele para parar de ser um idiota porque ela não merece isso. Então ela deixa escapar que só está fazendo esse trabalho por causa do quanto ela precisa do dinheiro. Naquela noite, inesperadamente, Will convida Louise para assistir um filme com ele. Ela não gosta do tipo de filmes que ele assiste com legendas, mas ela concorda e acaba adorando. É a primeira conversa real que eles têm, e então, chocantemente, Will sugere que eles saiam para dar uma volta lá fora, e ambos parecem estar realmente gostando da companhia um do outro. Até Camila nota isso e fica muito satisfeita. Mais tarde, Nathan conta a Louise como a vida de Will é difícil. Ele explica que não há nenhuma chance de recuperação para ele. E o que é pior é que por causa da sua condição, ele é facilmente suscetível a doenças e está constantemente sentindo dores. Sua vida é ainda pior do que Will deixa transparecer. Naquela noite com Patrick, Louisa sugere ver um filme estrangeiro, mas ele ri e escolhe uma comédia. No dia seguinte está nevando lá fora e Will está com febre, então o seu pai pede a Louisa para observá-lo de perto. Ela fica cada vez mais preocupada à medida que o seu estado piora. Ela tenta pedir ajuda, mas meio acordado, Will lhe diz para não se preocupar que ele vai ficar bem. Mas as horas passam e ele fica pior e pior. Então Nathan aparece, e quando ele vê a condição de Will, ele entra em pânico e se apressa para ajudar a fazer o que puder para garantir que ele não morra. É neste ponto que Louisa vê as marcas de corte nos pulsos de Will, e ela percebe que ele estava mentindo para ela sobre como estava se sentindo. Preocupada, Louisa fica com Will naquela noite, apesar de não ser necessário. Ela se senta ao lado dele e assiste a um velho vídeo de aniversário que os amigos de Will fizeram. Nele, ele é uma pessoa completamente diferente, cheia de vida e alegria. Em seguida, Will acorda e a encontra ainda em seu quarto. Com o passar dos dias, eles vão passando mais tempo juntos e aos poucos vão construindo uma ligação. Mas as coisas ficam estranhas quando Louisa ouve os pais de Will brigando, porque aparentemente Will quer terminar com a sua vida dentro de 6 meses. Camila está desesperada por não querer chegar a esse ponto, mas o seu pai parece pensar que é a escolha dele e não há nada que eles possam fazer. Naturalmente, Louisa está chateada e considera deixar o trabalho por completo, mas então a sua irmã aponta que isso não precisa ser o fim. Louisa pode passar os próximos 6 meses fazendo tudo o que puder para mostrar a Will que vale a pena viver, mesmo sendo um tetraplégico. Louisa então vai falar com os pais de Will sobre a sua ideia, e eles concordam que se ela puder convencer o Will de sair de casa com ela, eles ficarão mais do que felizes em ajudar de alguma forma. Louisa sabe que ele não vai a lugar nenhum por vontade própria, então ela mente e diz que Nathan nunca viu corridas de cavalos e realmente gostaria de ir. Então eles vão, e embora Louisa esteja animada, a cadeira do Will imediatamente fica presa na lama e ele fica envergonhado, mas eles chamam alguns homens para ajudar a levantá-lo. Apesar deste percalço, as coisas parecem estar indo bem e Will está até se divertindo, até que eles tentam comer em um restaurante que não os tratam bem. Então Louisa faz uma cena que envergonha o Will e termina de arruinar o dia. Determinada a não desistir, Louisa diz a Will que ela comprou ingressos para um concerto de Mozart, pois ela nunca foi. Will não parece querer ir, mas relutantemente concorda. Na noite do concerto, Louisa chega lindíssima num vestido vermelho, e Will também está usando um smoking. Os dois estão muito elegantes. A noite é um grande sucesso, e Will parece estar gostando mais da companhia do que do show.
Na verdade, ele ama tanto tudo isso que quando eles chegam em casa, ele pede para ficar no carro um pouco e ouvir música com Louisa. Ela concorda animada e convida Will para o jantar do seu aniversário com a sua família. O jantar vai razoavelmente bem, apesar de alguns momentos embaraçosos, mas então Patrick aparece e o seu ciúme de Will se torna aparente. Will percebe isso e decide debochar dele, flertando com Louisa. Ele até diz que ela é muito boa em dar banho. Patrick dá a Louisa uma joia horrível que ela tem que fingir gostar, enquanto Will lhe comprou um par de meias de abelha que ela fica apaixonada. No dia seguinte, Will leva Louisa a um passeio pelo castelo vizinho, enquanto lhe fala do seu lugar favorito no mundo, Paris. Em particular, um pequeno café que ele amava. Ela tenta fazê-lo ir até lá, mas ele explica que quer ir lá como ele era antes e não como ele é agora. De volta à casa de Louisa, seu pai celebra um novo emprego. Acontece que o pai de Will o contratou para trabalhar na manutenção do castelo. Embora Louisa esteja feliz, ela se preocupa com o fato de ele ter recebido o emprego pela razão errada. Então Will explica que isso significa que agora ela não precisa se preocupar com os outros o tempo todo e pode cuidar de si mesma. Dias depois é o casamento de Alicia e Rupert, e Will e Louisa vão juntos. O que começa com um momento um tanto embaraçoso, logo se torna mais tranquilo, pois Louisa bebe e força Will a fazer o mesmo. Uma amiga de Will, Maria, zomba de Alicia por ter deixado Will, alegando que ele é muito especial e que Louisa deve estar feliz por ter lhe conhecido. Ela concorda e então, só para mostrar como isso é verdade, ela o força a ir para a pista de dança com ela sentada em seu colo. Enquanto a cadeira rodopia pelo chão, os convidados ficam olhando, mas eles não se importam, e a noite termina com eles fugindo juntos pela estrada. Louisa em seu colo e os dois rindo a noite toda. No dia seguinte, a mãe de Will está preocupada porque ele ficou fora a noite toda, e Nathan também fica preocupado porque Will estava bebendo. Mas ambos notam uma mudança nele, ele parece mais feliz do que antes. Enquanto isso, Patrick e Louisa estão treinando juntos. Enquanto eles correm, eles tentam planejar as suas férias, mas Louisa se lembra que ela tem que estar com Will naquele momento. Então, Patrick explode furioso porque ela está passando mais tempo com Will do que com ele. Ela tenta explicar que ele precisa dela, mas Patrick vai embora com raiva. Apesar de tudo que ela está fazendo por ele, Louisa descobre que Will ainda está planejando se matar, mas ela pensa que se ela continuar com o plano, talvez ela possa convencê-lo do contrário. Então ela planeja umas férias enormes, determinada a salvar a vida de Will. Uma noite antes da viagem, Patrick a surpreende com um jantar, mas ele descobre que ela vai viajar com Will e fica furioso. Ele diz que a viagem parece uma lua de mel e ela está abandonando as férias deles por outro. Patrick fica enfurecido e se recusa a ouvir a razão pela qual ela precisa fazer isso. As férias são perfeitas, o tempo está lindo e eles passam um dia perto da piscina e da praia. Naquela noite, à medida que a tempestade se agita lá fora, Louisa o ajuda a ficar confortável em sua cama. Mas então ela se inclina e os dois se beijam. É suave, romântico e perfeito em todos os sentidos. O dia seguinte é tão bom quanto o primeiro, e Louisa parece estar flutuando. Mas naquela noite ela admite seus sentimentos por Will, e tudo fica azedo, porque apesar do amor que ele obviamente sente por ela, ele ainda vai se matar quando chegar a hora. Ela o chama de egoísta, mas ele explica que ele não pode viver esta vida, pois esta não é a vida dele. Além do mais, ele não quer que ela acabe ressentida com ele, e por tudo que ele não pode fazer por ela por estar paralisado. Ela não quer escutar isso, e depois de chorar, ela sai com o coração partido. Quando eles voltam para casa depois das férias, seus pais pensam que pode haver uma chance de Will ter mudado de ideia. Mas Louisa revela para eles os seus piores medos. Ela diz que não há nada que ela possa fazer e Camila irrompe em lágrimas. Naquela noite, Louisa revela aos seus pais o que tem acontecido. Sua mãe fica furiosa com a situação, mas o seu pai entende e explica que não se pode mudar as pessoas. O melhor que se pode fazer é aprender a amá-las por quem elas são e esperar que isso seja suficiente. Então Louisa percebe que cometeu um grande erro porque ela deveria estar com Will em seus últimos momentos. Assim, ela decide viajar para a Suíça e lá, em seu último dia na Terra, ela o ajuda da única maneira que ela pode, se deitando ao seu lado, o abraçando e beijando num momento perfeito. Alguns dias depois, Louisa está em Paris visitando o mesmo café que Will lhe disse que amava, e pelo áudio com a voz de Will, descobrimos que ele deixou uma carta final de despedida. Na carta, ele lhe agradece por tudo que ela fez e depois pede que ela siga em frente e não deixe que ele a segure. Ele lhe diz que a deixou com uma grande herança, o suficiente para que ela possa finalmente ser livre e não ter que se preocupar em ajudar ninguém além de si mesma.
E o filme termina com Luísa passeando por Paris. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.